Com quantos anos você vai conseguir comprar um apartamento? Com quantos anos você vai ter filhos? Qual é a idade ideal para você entrar na faculdade? Com quantos anos você vai transar pela primeira vez? Eu sinto que a gente, desde muito cedo, já nasce com um roteiro que foi idealizado pra gente e que você nem tem consciência, mas que já é esperado que você siga esse caminho. Com 7 anos, você tem que estar aprendendo a escrever. Com 18, você tem que entrar na faculdade. Se você beijar pela primeira vez com, 16 anos, já é considerado tarde. Aí, se você for mãe com 35 anos, algumas pessoas vão falar que é tarde demais, outras vão falar que é muito cedo. Se você tentar se inscrever para uma vaga de emprego com 60 anos, vão falar que você já perdeu o timing, que já passou da hora. E até certo ponto, isso é super normal e inevitável. A gente mora numa sociedade, é normal que existam expectativas e que a gente olhe para os lados para ver em que fase desse jogo da vida as pessoas do nosso lado estão. E a gente acaba se comparando, é inevitável. Mas isso de você ficar olhando para o lado e ver como os outros estão, comparado a você, acaba virando um grandíssimo motivo para você se colocar para baixo e para você sentir que você está sempre atrasada. Recentemente, uma amiga repostou nos stories dela uma arte que dizia a seguinte frase: ninguém está mais estressado do que uma pessoa de 25 a 35 anos que pensa que o tempo está acabando. Eu fiquei, uau, nenhuma experiência individual mesmo, né? Você acha que só você tá passando por esse drama de sentir que você tá atrasada na sua vida, que você já tinha que ter conseguido mais um monte de coisa do que você conseguiu, mas na verdade tá todo mundo se sentindo dessa maneira. Antes de continuar com o nosso episódio de hoje, vamos para os nossos recados de sempre. Eu sou a Estela Espínola e esse é o Clube do Blush. Vê se você tá seguindo a gente no Spotify ou no YouTube, nos dois, na verdade. Confere aí se você está inscrito, se você está seguindo. Essas coisas são essenciais para o podcast chegar em mais pessoas. Agora também temos perfil no Instagram. E o meu é @EstelaEspínola. Nesse momento que vocês estão me ouvindo, se tudo der certo, eu estou de férias na Espanha. Férias essa muito esperada. Nossa, eu não sei dizer o quanto eu tô precisando disso. No momento que eu tô gravando, eu tô na véspera da minha viagem. Eu vou viajar amanhã. E eu tô assim, quase explodindo de ansiedade. Se vocês quiserem acompanhar a viagem no meu Instagram, com certeza eu tô postando bastante coisa. Mas estou aqui com o nosso compromisso de toda segunda-feira com um episódio novo para vocês. Esse tema de hoje surgiu de uma sugestão que a Bia, uma das membros do Clube do Blush no WhatsApp, inclusive, entre no nosso grupo. Está cada dia mais imperdível. Tivemos recentemente o nosso primeiro encontrinho online. Foi muito legal. E daqui pra frente vai ter cada vez mais coisa. O link para entrar tá aqui na descrição. Enfim, foi uma sugestão do grupo, esse tema. E foi mais um daqueles assuntos que, quando uma pessoa sugere, todo mundo apareceu para falar. Também tô passando por isso. Tô o tempo todo me comparando e sentindo que tô atrasada. E como sempre, foi uma reflexão que vocês provocaram em mim e que me fez pensar muito, porque eu sinto que recentemente eu tô convivendo, recentemente eu diria que de uns 3 anos pra cá, eu tô convivendo muito com meninas mais novas do que eu, meninas que têm ali seus 20 e muitos anos, tipo 27, 28 anos, que não tem nem 30. E eu já tô com 32 anos, quase 33, alguns anos ali na frente. E isso me deu uma perspectiva muito diferente desse lance das etapas e dos capítulos, das fases da vida que a gente tem que estar dando check até certa idade. Porque eu olho para essas meninas que estão do meu lado e eu acho a gente tão em mesmas fases. E daí eu paro para pensar e falo, cara, a gente tá meio que vivendo as mesmas coisas, temos trabalhos parecidos, e no sentido de conquistas, assim, a gente tá meio que parecida, só que é meio que como se, entre muitas aspas, eu tivesse, 5, 6 anos a menos do que elas. Eu tô
5, 6 anos na frente. E daí eu me peguei pensando, caramba, eu queria estar onde eu tô hoje com 27 anos, igual elas. Mas aí eu penso que com 27 anos eu não teria a cabeça que eu tenho hoje. Não que minha cabeça com 27 anos fosse muito diferente. Não acho que é uma diferença de idade, de maturidade tão grande. É diferente de quando a gente tá falando de uma pessoa de 15 anos e uma pessoa de 20 anos, que já tem um salto, uma diferença maior. Mas eu não teria vivido tudo que eu vivi. Nossa, falando assim, parece que eu vivi coisas assim extremamente intensas, desafiadoras. Felizmente eu tenho uma vida super confortável e eu não passei por grandes perrengues e grandes dramas, coisas traumáticas que mudaram assim o meu caráter. Mas ainda assim, tudo o que aconteceu até hoje me fez chegar onde eu tô, certo? Então, se eu tivesse há 5 anos atrás conquistando o que eu tô conquistando hoje, eu talvez não estaria nem apreciando direito tudo isso, sabe? Me lembrou até, inclusive, uma fala do Gregório do Vivier. Mais uma vez, somos do fã-clube do Gregório aqui. Estou sempre reverenciando o Divo. Ele falou recentemente no Não Importa, que é o podcast dele com o João Vicente, que eu sou obcecada, que todos... Uma frase... Eu não lembro se era uma frase dele ou se ele estava falando de uma frase de algum livro, alguma coisa, que todos os erros da vida dele fizeram ele chegar aonde ele está hoje, com as filhas dele, no lugar exato que ele tá, com a peça dele, que é maravilhosa. Qualquer coisa que ele teria feito de diferente teria meio que apagado o que ele tem hoje, certo? Talvez ele não conhecesse a esposa dele e não teria as filhas dele. Então, o que eu queria propor nesse episódio de hoje é da gente pegar na mão uma da outra, se acalmar e entender que se a gente tá aqui agora, nesse lugar, a gente não tá atrasada para nada, a gente tem tempo, e quando eu falo que a gente tem tempo, gente, lógico que vou pesar o clima aqui um pouquinho. Desgraças podem acontecer e, enfim, a gente nunca sabe como é o dia de amanhã. Mas vamos ser otimistas e acreditar que a gente tem o tempo ao nosso favor e que a vida está ao nosso favor e que vai dar tudo certo e que a gente vai conseguir, eventualmente, conseguir chegar nos lugares que a gente quer e que isso vai acontecer na hora certa. E, de novo, eu acho que a gente cai naquele lance de a gente tem que se movimentar, a gente tem que mexer nossos pauzinhos. Não acho... Sou zero a favor da gente ficar esperando as coisas caírem no nosso colo. Acho que não é assim que funciona. Acho não, é fato que não é assim que funciona. Se você ficar o tempo todo olhando para os lados e falando, nossa, mas o fulano já casou, já tem um apartamento próprio, já tem uma fortuna, já não sei o quê, enquanto eu tô aqui, sei lá, morando com os meus pais, não tenho namorado, nunca consegui ir para tal país, a gente sempre vai estar perdendo. Tipo, é uma batalha que você só vai perder, porque é isso. Ainda mais quando a gente fala de tempos de redes sociais, em que você entra, ninguém tá postando que não foi aprovado numa vaga no Instagram, tá todo mundo postando que foi aprovado, certo? Ninguém tá postando que o namoro acabou, a não ser as pessoas famosas, essas daí fazem até um anúncio e tal. Mas ninguém tá postando que tá passando o dia chorando porque terminou com o namorado, que foi traída, sei lá o quê. A gente tá postando as conquistas, a gente tá postando a promoção no trabalho, o noivado, que foi pedido em casamento, que tá viajando, que conseguiu comprar um apartamento. Então, como que você não vai ficar maluca quando você começa a olhar para os lados e acha que você é a última nessa grande corrida da vida? É impossível. Aí eu pensei muito nesse tema também, porque recentemente, nessa semana que eu tô gravando, acabou de acabar a 3ª temporada de Euphoria. Eu tô falando todo episódio alguma coisa de Euphoria, porque eu amei essa temporada. Sei que todo mundo odiou, mas eu estou fechadíssima com... eu não vou falar com o criador da série, porque ele é um bostão. Mas com a Rue. Tô fechadíssima com a Rue e com as pessoas que entenderam essa temporada. Aí eu vi um post no Instagram essa semana falando: estrela de Euphoria, Michael e Dia D. Michael, acho que é o filme do Michael Jordan, né? Michael Jordan, não. Michael Jackson. Colman Domingo é o ator do momento em Hollywood. Negro, gay e vivendo o auge aos 56 anos. E que abraço é você ouvir isso. Que uma pessoa tá vivendo o auge da vida dela, tá brilhando, tá estourado com 56 anos. Ainda mais com o peso de ser um homem gay negro. Vocês entendem que isso é muito reconfortante? Que dá muito uma sensação de, gente, respira, que sua vez vai chegar.
E aqui, quando eu falo sua vez vai chegar, não é você vai ser um ator estourado em Hollywood. Talvez até seja isso, mas você vai conseguir que seja comprar um carro usado que você está sonhando, vai conseguir viver um amor absurdo, fantástico e que vai fazer te sentir muito viva, vai conseguir ser promovida no seu trabalho ou vai conseguir sair do trabalho que você tá e que você detesta. Tipo, a gente tem que acreditar que a nossa hora vai chegar, senão fica muito difícil de viver. Muito difícil. É muito uma postagem que é muito de mãe postar no Facebook, que é alguma coisa tipo, com 40 anos, a Oprah estava desempregada, 35 anos, a J.K. Rowling tinha sido demitida e não tinha escrito Harry Potter. Dei um exemplo péssimo, porque a J.K. Rowling, baixo astral. Mas enfim, com tantos anos, o fulano não tinha nem conseguido começar a trabalhar como ator e hoje, com 70, ele ganhou um Oscar. Sabe essas frases, essas coisas bem compartilháveis de Facebook, que a gente só lembra quando a gente para pra pensar. No automático da vida, você só vai olhar pra fulaninha que tá na Forbes Under 30, que é a lista de pessoas com menos de 30 anos da Forbes que se destacaram, ou você vai pensar na fortuna que o Neymar conquistou o menino Neymar conquistou com, sei lá, quantos anos ele já tinha uma fortuna. Imagino que com 20 e poucos anos ele já tinha uma fortuna. Por que essas pessoas que aparentemente chegaram lá têm um peso tão maior pra gente do que as que estão conseguindo chegar fora da idade prevista, sabe? Aí a gente entrou numa conversa no grupo sobre isso, de ter a chance de recomeçar, que é uma coisa que muitas vezes a gente não considera e que, imagina, meninas de 30 e poucos anos ou 20 e muitos anos acham que já deu, que já não dá mais pra pensar em tal coisa. Tipo, já perdi o timing pra isso, já deu minha hora. E a gente deixa de fazer coisas muito incríveis, de ver experiências maravilhosas, só porque é isso, a gente acha que já não dá, já não vai dar. E a gente sabe que o nosso tempo na Terra, ele é limitado. Nossa, pesei um pouco o clima. Mas a gente sabe que existem muitas coisas que estão fora do nosso alcance, que não dependem só de nós. Isso que a gente nem entrou em questões de desigualdade que existe no mundo, que a gente não começa essa corrida da vida todo mundo no mesmo lugar. Existem pessoas que saem na frente de outras por inúmeros fatores. Eu, por exemplo, saí na frente, tenho vários privilégios pelo simples fato de ser uma mulher branca, enquanto eu penso que eu tô atrás comparado com homens brancos que têm muitas vantagens e que são favorecidos em diferentes aspectos. Tá entendendo como é doente a gente ficar querendo todo mundo estar na mesma fase da vida, sendo que nossos caminhos são completamente diferentes, nossas histórias são diferentes, nossas experiências. E talvez você não vá descobrir o seu caminho, e aqui eu tô pensando muito profissionalmente, tipo, talvez você não vai na sua primeira chance, no seu primeiro emprego, descobrir uma coisa que você ama e que você é super realizado e que num trabalho legal que vai te valorizar. A chance disso acontecer, infelizmente, é mínima. A chance de você estar num lugar que te valoriza, fazendo uma coisa que você ama, são muitas coisas que precisam estar alinhadas para dar certo, sabe? Além do Colman Domingo, do Euphoria, eu também fiquei pensando muito na nossa querida Ana Paula Renault, que mostra muito como não existe o tempo certo das coisas e da sua história. Imagina, ela foi expulsa de um Big Brother, não lembro em que ano que foi, mas alguns anos atrás. Tipo, saiu super queimada, foi para outro reality show, foi pra Fazenda, saiu também super apagada. E agora, com 44 anos que a Ana Paula tem, cara, ela tá brilhando, ela tá vivendo um momento muito especial da vida dela. Então, o conselho que eu dou pra vocês é: respirem, faz o exercício de pensar que você tem tempo, senão você vai enlouquecer. E vai ficar muito deprimida também, porque isso é muito deprimente. Aí fiquei pensando também, em relação a esse tema, que a gente ficar passando por essa expectativa frustrada, que vem depois de uma decepção, de, esperava que com 30 anos já seria mãe, por exemplo, e não sou, isso faz com que você viva em vida vários lutos, concorda? Porque às vezes você fica triste, não é nem porque você não conquistou alguma coisa, mas é meio que pelo luto
de uma versão sua que você idealizou, um caminho que você imaginou que você ia seguir e que você não seguiu. E como sempre, nossas conversas aqui são feitas com a participação de vocês no nosso grupo no WhatsApp. Eu soltei esse tema por lá e foi um dos temas que eu senti que mais rendeu conversas. Todo mundo se sente assim de alguma maneira, em algum grau. E vou compartilhar algumas das mensagens que vocês mandaram. Eu não vou falar o nome de ninguém, porque é um tema delicado. Vocês contaram coisas bem pessoais, então acho mais seguro não expor ninguém. Uma das mensagens. Esse tema conversa muito com uma experiência que eu tive quando me mudei para São Paulo pela primeira vez em 2022. Eu vim só com 3 malas, aluguei um apartamento mobiliado e estava super empolgado com a oportunidade de trabalho que tinha surgido. Só que quando cheguei, tomei uma grande rasteira. O salário e as condições não correspondiam ao que tinha sido combinado e, resumindo bastante a história, financeiramente eu não conseguiria me manter em São Paulo. Na época, apareceu uma oportunidade de voltar para Porto Alegre para trabalhar e eu tomei essa decisão. Poderia ter encarado aquilo como um fracasso ou ter ficado traumatizada com a experiência de morar em São Paulo. Mas com o tempo percebi que não era um fim, era só um ainda não. Foi aí que eu decidi, antes de voltar para morar em São Paulo de novo, eu quero fazer isso de outro jeito. Quero conhecer mais pessoas, fortalecer meu networking, mostrar mais do meu trabalho e construir uma base um pouco maior aqui. E foi exatamente isso que aconteceu. Ano passado eu voltei de vez. Só que dessa vez não cheguei com 3 malas. Cheguei com um caminhão carregando meu apartamento inteiro. Essa história me lembra muito que nem sempre o momento em que a gente quer que algo aconteça é o momento que aquilo consegue acontecer. Às vezes a vida pede uma pausa, um recalcular de rota. Olhando hoje, fico feliz por não ter transformado aquela primeira tentativa em um trauma. Eu só ressignifiquei a experiência e recomecei quando foi possível. Demais. Já passei por situações assim também na minha vida, de querer muito. Esse é o ano que tal coisa tem que acontecer, tem que ser esse ano. Em relação a trabalho, eu passei já muito por isso. Imagina, eu tenho um trabalho que é muito medido em números, literalmente. Quando a gente fala de número de seguidores e tal, cara, não tem um ano que eu não comece pensando... Esse é o ano que eu vou bater 50 mil seguidores. E nunca foi. E esse ano de agora, de novo, eu estou nessa expectativa. Sei lá, 50 mil seguidores, estou falando um número X. Mas, sei lá, eu queria acabar o ano com 30 mil seguidores, basicamente dobrar o que eu tenho de seguidores. Acaba sendo um marco importante para mim, porque, querendo ou não, os números são importantes nesse mercado de criadores de conteúdo e... Tendo mais seguidores, querendo ou não, eu consigo cobrar mais pelo meu trabalho. Então, eu não sei quantas vezes eu já não fiquei nessa de, não, tem que ser agora, tem que ser agora. E o próprio podcast não deixa de ser um exemplo disso. Eu demorei anos para lançar. Acho que tem, sim, todo um lance de procrastinação, de ficar esperando o momento perfeito das coisas. Eu poderia, de fato, ter tirado isso do papel antes, sim. Mas, já que não aconteceu, já que eu tô aqui agora, vamos tentar acreditar que tá acontecendo na hora certa e eu tô disposta a fazer o melhor possível diante da minha realidade de agora. Aí uma das mensagens que eu recebi também no grupo foi uma pergunta: qual conselho você daria para alguém que pensa demais e que às vezes fica paralisada e fica postergando algo, principalmente algo grande? Bom, é literalmente o que eu acabei de falar para vocês. Eu sou a pessoa que mais faz isso. Eu acho que o desafio aqui é a gente achar um equilíbrio de entender que a gente tem tempo, entender que não existe a hora certa das coisas, que você pode, sim, recomeçar, sei lá, começar um trabalho novo com 40 anos, que você pode encontrar o amor da sua vida. Nem acredito em amor da vida, tá? Aí isso é pauta para outro episódio. Mas que você pode encontrar um grande amor com, sei lá, 50 anos. É importante você pensar, assim, que você tem tempo, que as coisas podem acontecer, mas você não pode cair nessa de ficar esperando o momento perfeito para as coisas. Porque é isso, o momento perfeito não existe. 1, porque você vai estar sempre atrasada. 2, porque você vai ficar esperando as condições perfeitas para tudo, ideais para o momento acontecer, e elas não vão acontecer. Então, eu acho que o conselho que eu posso te dar é literalmente você estar aqui me ouvindo. Eu fiquei esperando muito várias coisas perfeitas acontecerem para eu lançar esse podcast. Eu queria um nome específico para o podcast. E daí, quando finalmente eu decidi, quando eu bati o martelo e gostei do nome,
ele já tinha sido... Eu descobri que já tinha um podcast com esse nome, aí eu tive que repensar. Aí essas coisas tomaram uma proporção na minha cabeça que me paralisou. E eu meio que lancei o Clube do Blush num momento de tipo, ou vai ser agora e vai ser do jeito que tá, sem tudo meio improvisado, é um nome que não era minha primeira nem minha segunda opção. Clube do Blush era minha terceira, quarta opção. Não sei quando vão entrar os episódios com convidado. Eu comecei sozinha, então depois eu fui entendendo. Ainda tem um monte de coisa, principalmente falando em episódios com convidados, que eu ainda gostaria muito de ajustar. Questão de luz, na hora de gravar, áudio. Coisas que eu quero eventualmente melhorar, mas que se eu ficasse esperando uma produção de cinema... tudo estar redondinho, eu estar me sentindo seguro o suficiente para lançar esse projeto, ele nunca ia acontecer. Então, eu acho que o melhor conselho que eu posso dar é literalmente, de fato, mostrar para vocês o que aconteceu comigo, sabe? Hoje eu tô aqui com a minha quarta opção de nome, que é o Clube do Blush, e que eu amo, acho 1000 vezes melhor do que os nomes que eu tinha pensado antes. No final das contas, tudo fez sentido e eu tô muito mais em paz de entender que as coisas podem ser ir melhorando na medida em que elas acontecem, sabe? Não espera o momento perfeito, porque ele não existe. O que existe é o tempo que você tem agora, a disposição que você tem agora, a vontade que você tem agora. Então, foca nisso. Eu acho que esse é o conselho que eu posso dar. Aí, várias meninas no grupo contaram que elas são muito frustradas com a carreira que elas decidiram. Tem várias meninas que fizeram direito e que não gostam de advocacia. E isso eu acho que, quando a gente tá pensando na nossa carreira, é super delicado, porque a gente, normalmente, quem tem o privilégio de poder escolher fazer uma faculdade, que já é um puta privilégio, tem essa possibilidade. Normalmente é esperado que a gente tome essa decisão com 17, 18 anos. E é horrível a gente pensar que a gente tem que tomar essa decisão tão séria quando a gente é tão novo. E é isso, e ao mesmo tempo é um super privilégio você poder fazer uma faculdade. Ainda mais se ela for uma faculdade particular. São tantas camadas, sabe? Fica tão óbvio quando a gente para pra pensar o quanto é injusto a gente se comparar. Aí uma das mensagens que a gente recebeu no grupo foi justamente da pessoa que sugeriu a gente falar sobre esse tema. Ela está começando uma faculdade nova, agora com quase 30 anos. E daí ela falou muito sobre isso, sobre essa pressão muito grande que tem, principalmente para nós mulheres, de que a gente tem que ter uma família margarina, ela falou aqui, quando os 30 estão se aproximando. E daí ela fala que ela estava com 28 anos, formada desde 2019 em relações internacionais, sem nunca tendo atuado na área. Aí ela resolveu mergulhar na área de jornalismo, que é o que ela está fazendo agora. Daí ela conta: hoje, depois de um mês e muitas aulas, posso dizer que, por enquanto, tem sido a melhor escolha que eu fiz. As aulas de jornalismo me deixam feliz quando eu saio. Eu já vou começar a participar do podcast da faculdade sobre Fórmula 1, amei. Já quero montar um podcast lá sobre livros e cultura pop. Sabe quando você sente que finalmente tudo tá se encaixando? Caraca, o peso mental que essa faculdade nova tem me ajudado a equilibrar, as ansiedades de um futuro incerto já não me parece tão incerto assim. Maravilhosa, muito motivador, mas eu também acredito muito que tudo o que aconteceu até aqui me preparou para esse momento. Eu entrei para fazer RI com 17 anos, envergonhada demais, ingênua, e acredito também que ter feito RI me deu uma bagagem de pensamento crítico, não só no âmbito político, que me destaca de certa forma, e também o fato dela ter trabalhado com cultura. Daí ela conclui: cara, minha vida ainda é longa e eu posso. Achei maravilhoso esse depoimento. Como que a gente vai falar que ela tá vivendo isso no momento errado porque ela tem 28 anos e não 18? Vocês entendem como, obviamente, é muito certo, é a idade certa, é o momento certo para ela estar vivendo isso? Outra mensagem que eu recebi aqui, uma membra do clube, ela fala do atraso que ela sente em relação à vida dela e que ela sente que ele vem de várias situações familiares muito complexas. E aí ela fala: sinto que eu sou muito privilegiada e que, na verdade, o meu tempo só é diferente, onde tive que tomar decisões e lidar com coisas que nem sempre quem tem a minha idade precisa gerenciar. Nunca deixamos os sonhos de lado, é só a vida te atropelando de vez em quando e você precisando se recuperar para ter certeza que é aquilo mesmo que você deseja. É isso, imagina, a gente passa por momentos de saúde mental tão altos e baixos ao longo da vida. E é isso, as pessoas comemoram que, sei lá, que você teve um filho, que obviamente é algo muito grandioso e
que deve ser comemorado, mas ninguém comemora, por exemplo, se você, sei lá, saiu de um relacionamento abusivo, se você saiu de um emprego que te fazia mal. Isso é um marco também na sua vida que é muito importante. Você, sei lá, conseguir passar um ano sem ter crise de ansiedade. Vamos comemorar isso também. Outra mensagem. Essa semana eu fui demitida de um lugar que eu gostava muito. E embora a notícia tenha caído como uma bomba, eu comecei a pensar muito sobre o espaço que o trabalho estava ocupando na minha vida. Percebi que por ser um lugar estável, eu não me permitia pensar o que eu realmente queria para além dele. Eu achava que seria um atraso ou que eu estaria jogando fora o meu conforto se pensasse em buscar outras coisas. Porque eu gostava muito de lá, mesmo que não tivesse muita perspectiva de crescimento. Aí ela fala: eu tenho pensado muito sobre o meu próprio caminho. Vejo amigos meus em cargos grandes no trabalho, saindo da casa dos pais, meu irmão construindo a família dele, minha irmã em um relacionamento mega estável e juntando o dinheiro dela. E onde eu fico nisso tudo? Sabe? Ainda mais depois dessa demissão. Imagina, você olha para onde você olha pro lado, tá todo mundo comemorando alguma coisa e você recebe uma notícia dessas. Obviamente isso vai mexer com o seu emocional. Aí ela fala: mas agora eu sinto que eu tenho a possibilidade de avaliar o que eu quero para minha vida como um todo, não só no trabalho. E isso sou eu que tenho que decidir. Nós temos que viver pra gente, pelo que faz nossos olhos brilharem, e a gente só descobre as coisas vivendo. Aí ela fala: tem 2 artistas que eu admiro muito, e são 2 que eu admiro muito também, Patti Smith e David Bowie, maravilhosos. E muito da carreira deles foi e é baseado em um processo eterno de experimentação em movimento. A gente está tão acostumada a comparar com o resultado final que não pensamos no processo. Que nem dizia o John Lennon: a vida é o que acontece enquanto você está ocupado demais fazendo outros planos. Acho que começar algo novo ou mudar de rota nos coloca numa posição vulnerável do tipo: vai todo mundo saber que eu não sei das coisas ou que eu não consegui de primeira. É isso, tem muito um peso da gente olhar pro lado e falar: caramba, as pessoas vão ver que eu não consegui, que eu não cheguei lá com essa idade, eu falhei e isso vai ser exposto. Daí ela fala: mas ser humano é estar vulnerável pro mundo. Nós não estamos atrasados na vida, porque ela é unicamente nossa. Como podemos achar que é uma corrida quando cada um tem o seu caminho? Tenho certeza que você vai viver coisas maravilhosas nesse novo momento. E é louco como às vezes a gente precisa passar por esses sustos que provocam uma mudança na gente, sabe? Eu, por exemplo, nunca falei muito sobre isso aqui, mas eu só estou aqui hoje porque, basicamente, o lugar que eu trabalhava meio que me demitiu com a proposta de voltar, de continuar lá, em um outro formato de trabalho. Então, basicamente, entre muitas aspas, não era exatamente assim, mas eu era CLT e eles fizeram uma proposta de: a gente quer que você continue fazendo o mesmo trabalho, só que a gente não vai ter mais você como funcionária e vai pagar pelas suas entregas. Era uma proposta que ia me fazer continuar trabalhando muito, que eu trabalhava, e ganhando muito menos dinheiro, basicamente. Uma proposta muito ruim. E foi isso que aconteceu, que foi totalmente inesperado. Eu recebi essa notícia, para vocês terem uma noção, num domingo à noite. Uma noite de domingo por e-mail, tá? De que basicamente eu tinha que tomar essa decisão ou então eu estaria demitida. Mas foi isso que me fez dar uma chacoalhada e começar a levar mais a sério a minha criação de conteúdo, meu trabalho nas redes sociais. Se não fosse isso, não sei, acho que não até hoje, mas eu teria ficado muito mais tempo acomodada em um trabalho que era insano, muito cansativo, que me fazia trabalhar 7 dias por semana. Tava super mal, assim, de saúde, com o emocional super abalado. Tava demandando muito de mim esse trabalho. Então, é meio que aquele clichê de males que vem para o bem. Claro, tô falando aqui sobre você ser demitida, sobre você perder o seu trabalho. Isso é uma coisa muito séria. Ainda mais pessoas que, sei lá, ajudam a família com esse dinheiro, que não tem uma ajuda para pagar um aluguel. Não tô falando isso como, pô, você foi demitido, um papo meio coach de tipo, você foi demitido, que bom, veja isso como uma oportunidade. Não, gente, a gente tem conta para pagar, tem pessoas que têm condições mais privilegiadas ou menos, que precisam mais desse dinheiro ou não, cada um sabe como que é a sua situação, mas
às vezes esses sustos também dão uma chance da gente dar uma repensada na rota, sabe? Então, que bom que você tá encarando assim. Eu tenho certeza que muitas coisas legais vão acontecer daqui pra frente. Enfim, vocês mandaram muitas mensagens, esse assunto rendeu muito. E também hoje que esse episódio vai ser publicado, vou retomar essa conversa lá no grupo. Mas, de novo, reforço uma coisa que eu acho muito legal aqui do Clube do Blush, que é a gente olhar pro lado e a gente ter um espaço em que as outras pessoas também podem ser vulneráveis de falar, tipo, cara, eu também tô sentindo isso. Porque, normalmente, quando você entra nas redes sociais ou quando você conversa, sei lá, com aquela sua amiga da escola que você não vê faz muito tempo, tá todo mundo muito bem, né? Todo mundo demonstra muito uma segurança, um lugar. É difícil a gente falar, colocar as nossas inseguranças, as nossas vulnerabilidades, essa sensação de atraso que a gente sente. Então é muito legal que a gente tem esse lugar de tipo, tamo todo mundo junto. Pois estamos. E é isso, eu adorei conversar sobre isso com vocês. Espero que esse episódio tenha acalmado um pouco o coração de vocês e que a gente entenda juntas, e tô me colocando junto nessa conta, porque tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês, como eu sempre reforço muito, não são coisas super bem claras e super bem resolvidas pra mim. Eu também estou constantemente trabalhando com tudo isso aqui dentro, mas que a gente dê uma respirada e entenda que cada um tem o seu tempo e que a gente vai viver coisas incríveis e que sempre dá tempo de recomeçar, de recalcular a rota. E agora vamos para a dica da semana. No Clube do Blush Indica dessa semana, eu vou indicar para vocês o livro da Luanda Vieira, que inclusive vou falar para vocês que tem tudo a ver com isso tudo que a gente está falando. O que eu amei no livro da Luanda é que ela consegue trazer com leveza e de uma maneira muito agradável assuntos sérios e pesados, sabe? O livro chama Nada é Definitivo e basicamente ela fala muito sobre a carreira dela, sobre o caminho dela. E é um exemplo maravilhoso para vocês e é um super exemplo para todas nós de como a vida não segue essa linha, esse passo a passo, esse coisinha de videogame, sabe? Fase 1, fase 2, tudo como planejado. Igual a gente é meio forçado a acreditar que tem que ser. A Luanda, por exemplo, ela foi aprovada numa escola de balé em Nova York, que era um sonho dela, uma coisa que ela queria muito. E quando ela chegou lá, ela entendeu que não era aquilo que ela queria. Então, ela teve que recalcular essa rota e abrir mão de uma coisa que ela queria muito e repensar. Depois, ela começou um curso, uma faculdade, depois ela foi para outro. Trabalhou muitos anos com jornalismo. Tem uma carreira que é isso, não é uma linha reta. E é um exemplo, assim, incrível. Eu recomendo muito. É uma leitura que é muito importante, ao mesmo tempo em que ela é fácil. Você consegue dar uma sensação mesmo de estar conversando ali com ela. Ainda mais quem segue a Luanda no Instagram. Quem não segue tem que seguir já. E, inclusive, logo teremos episódio com ela aqui no Clube do Blush. Foi uma honra enorme conversar. Então, quem não leu o livro, aproveita para ler. Se vocês começarem agora, dá tempo de ter acabado até chegar o episódio da Luanda. E eu tenho certeza que vocês vão amar. E é isso, gente. Até semana que vem. Mais um episódio com os convidados semana que vem. Peço para vocês, por favor, comentarem nesse episódio. Contem o que vocês sentiram. Vamos manter essa conversa e essas trocas ainda rolando. Sigam o Clube do Blush no Instagram. Segue aqui no Spotify também, ou no YouTube. Segue nos dois. Se acha que tá seguindo, vai lá e vê se você tá seguindo mesmo. Que às vezes você acha que você tá, mas você não tá. E isso é muito importante. E vejo vocês semana que vem. Tchau!